Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre o país mais antigo do mundo. Você sabe me dizer qual é? Assista o vídeo e descubra qual país estamos falando. Imagine um lugar onde a história pulsa em cada pedra, onde as lendas e as tradições se entrelaçam com os acontecimentos do passado para formar uma tapeçaria rica e complexa. Agora, imagine que esse lugar é real e que ele ocupa uma posição única no nosso mundo. Estamos falando de um país cuja história remonta a milhares de anos. Um país que pode ser considerado o mais antigo do mundo. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história, cultura e mistérios do Egito. O Egito, conhecido oficialmente como República Árabe do Egito, é uma nação que se ergueu das areias do tempo, onde o rio Nilo deu vida a uma das civilizações mais antigas e duradouras da humanidade. A história egípcia é um épico que se desenrola ao longo de mais de 5.000 anos, começando por volta de 1100 a.C., quando o lendário faraó Menes unificou o Alto e o Baixo Egito, dando início à primeira dinastia faraônica. Mas, para compreender realmente a profundidade dessa nação, precisamos mergulhar ainda mais fundo em suas origens. Antes mesmo da unificação por Menes, o Vale do Nilo já era habitado por sociedades complexas que deixaram marcas indeléveis na história. A civilização egípcia pré-dinástica, que floresceu entre 6.000 a 50 a.C., é testemunha do desenvolvimento humano em áreas como agricultura, arquitetura e religião. Essas primeiras comunidades construíram templos, desenvolveram uma escrita pictográfica primitiva e começaram a erigir as primeiras estruturas monumentais, prenunciando a grandiosidade das pirâmides que viriam a seguir. E quando falamos de Egito, é impossível não mencionar as pirâmides. As grandes pirâmides de Gizé, construídas durante a quarta dinastia, entre 2580 a.C. e 2560 a.C., são talvez as construções mais icônicas do mundo antigo. Elas foram erguidas como tumbas para os faraós Khufu, Khafre e Menkaure, e sua construção ainda hoje desafia nossa compreensão de engenharia e organização social. Essas estruturas não são apenas testemunhas silenciosas de um passado remoto, mas também um lembrete de que o Egito Antigo possuía conhecimentos avançados em matemática, astronomia e engenharia. Mas o Egito é mais do que suas pirâmides. A civilização egípcia nos legou um legado imenso em diversas áreas do conhecimento humano. A medicina egípcia, por exemplo, era surpreendentemente avançada para sua época. Os papiros médicos, como o papiro Ebers e o papiro Edwin Smith, revelam que os egípcios tinham um conhecimento profundo sobre o corpo humano e praticavam cirurgias, tratamentos odontológicos e técnicas de embalsamamento com uma precisão impressionante. A religião desempenhava um papel central na vida egípcia, com uma vasta panóplia de deuses e deusas que regiam todos os aspectos do mundo natural e humano. Deuses como Ra, o deus do sol, Osíris, o deus dos mortos, e Ísis, a deusa da maternidade e magia, eram adorados em templos majestosos e venerados em festivais e rituais complexos. A crença na vida após a morte era tão profunda que levou à prática da mumificação, um processo meticuloso que visava preservar o corpo para a jornada no além. A escrita egípcia, composta por hieróglifos, é outro testemunho da sofisticação dessa civilização. Os hieróglifos não eram apenas uma forma de comunicação, mas também uma arte sacra, esculpida em templos, tumbas e monumentos. A Pedra de Roseta, descoberta em 1799, foi crucial para a decifração dessa escrita enigmática, permitindo que os estudiosos modernos pudessem finalmente entender a língua e a literatura do Antigo Egito. O Egito também desempenhou um papel crucial nas trocas comerciais e culturais da antiguidade. Localizado estrategicamente entre a África, a Ásia e a Europa, o Egito era um ponto de encontro de mercadores, exploradores e conquistadores. As rotas comerciais através do deserto e ao longo do Nilo trouxeram bens preciosos como ouro, incenso, madeira de cedro e pedras semi-preciosas, enriquecendo a civilização egípcia e fomentando intercâmbios culturais com outras civilizações antigas, como a Mesopotâmia, a Grécia e a Roma. Os faraós, com seu poder divino e absoluto, eram figuras centrais na sociedade egípcia. Governando com uma autoridade quase ilimitada, eles eram vistos como intermediários entre os deuses e os homens. A rainha Hatshepsut, um dos faraós mais notáveis, desafiou as convenções de gênero ao governar como um faraó masculino, com plenos poderes, durante o século XIV e
Seu templo mortuário em Deir al-Bahari é um testemunho de sua grandiosidade e habilidade como líder. Com o passar dos séculos, o Egito enfrentou invasões e conquistas por diversas potências estrangeiras, incluindo os assírios, persas, gregos sob Alexandre o Grande e, finalmente, os romanos. Cada uma dessas culturas deixou sua marca no tecido da sociedade egípcia, criando uma rica tapeçaria de influências que perdura até hoje. Sob o domínio romano, o Egito tornou-se o celeiro do império, abastecendo Roma com trigo e outros produtos agrícolas vitais. Após a queda do Império Romano, o Egito passou por uma série de transformações, incluindo a islamização no século VII do Sefor. A chegada do Islã trouxe novas dinâmicas culturais, sociais e políticas, que moldaram a identidade egípcia moderna. A cidade do Cairo, fundada em 969 d.C. pelos Fatímidas, tornou-se um dos centros culturais e intelectuais mais importantes do mundo islâmico, abrigando instituições como a Universidade de Al-Azhar, uma das mais antigas universidades em funcionamento contínuo do mundo. No século XIX, o Egito passou por uma fase de modernização sob o governo de Muhammad Ali, considerado o fundador do Egito moderno. Seu reinado foi marcado por reformas profundas na administração, educação, agricultura e infraestrutura, que lançaram as bases para o Estado egípcio contemporâneo. No entanto, essa modernização também atraiu a atenção das potências europeias, culminando na ocupação britânica em 1882, que durou até a independência em 1952. A história recente do Egito é marcada por uma série de desafios e transformações. A Revolução de 1932, liderada por Gamal Abdel Nasser, estabeleceu uma república e iniciou um período de reformas sociais e econômicas. A construção da barragem de Aswan, um dos projetos mais ambiciosos da era moderna, simboliza os esforços do Egito para controlar as águas do Nilo e promover o desenvolvimento nacional. Hoje, o Egito continua a ser um país de grande importância geopolítica e cultural. Suas riquezas arqueológicas atraem milhões de turistas de todo o mundo, enquanto sua posição estratégica no Oriente Médio e Norte da África o torna um ator-chave nos assuntos internacionais. O Egito moderno é um vibrante mosaico de influências antigas e contemporâneas, onde o passado e o presente se encontram em uma dança contínua. A jornada pelo Egito, o país mais antigo do mundo, é uma viagem através do tempo e do espaço, onde cada pedra, cada monumento e cada tradição contam uma parte da história humana. Ao explorarmos a rica tapeçaria dessa nação, somos lembrados de que o presente é apenas um capítulo na longa e fascinante saga da humanidade, e que o Egito, com sua história imortal, continuará a nos inspirar e maravilhar por muitos séculos vindouros. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta, siga e compartilhe para seus amigos. Ative o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.